paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 16 ao 30, que vai nos dizer assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos claramente o quanto Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré. Ele foi tão rejeitado a ponto dos nazarenos, aquele povo que havia visto Jesus desde criança, eles quererem matar Jesus. A Bíblia diz que eles queriam lançar Jesus de cima, de onde eles estavam, do cimo do monte para baixo. Você tem noção da ira que eles ficaram quando Jesus começou a falar a verdade? O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria terra. Aí eu te pergunto, por que você tá triste? Porque tem pessoas que não dão nada por você. Ai, irmã, na minha igreja as pessoas não dão nada por mim. Na minha parentela as pessoas não dão nada por mim. No meio do pessoal do meu trabalho, ninguém dá nada por mim. Deus está dizendo para você: são estes aí que rejeitam, é normal. O próprio Jesus deixou bem claro que haveria rejeições, irmãos. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, irmãos, em Nazaré, onde ele foi criado. O povo da sinagoga conhecia Jesus, irmãos. O povo da sinagoga estavam contemplando ali Jesus, falando de maneira extraordinária. A Bíblia diz que quando eles ouviam Jesus, eles ficavam maravilhados, as palavras de graça que saíam dos lábios do Senhor. Mas eles começavam a dizer: não é este o filho de José? Eles começavam, irmãos, a olhar como se aquilo não fosse possível. Tem gente que não aceita. Não aceita o crescimento, não aceita a mudança, não aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Não importa se eles não estão aceitando. Na verdade, o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: não importa se os de Nazaré não estão gostando. Se preciso for, eu tiro você de Nazaré. Se preciso for, eu mudo você de alguns lugares. Mas o crescimento continua acontecendo, porque Jesus, ele não estava, irmãos, preso a Nazaré. Você entende isso? Você não tem que se importar com o que as pessoas acham de você, mas, irmã, as pessoas que eram para me abraçar, que eram para me apoiar, isso tem me entristecido, porque muitas têm se levantado contra mim. Meu irmão e minha irmã, isso é normal. O próprio Jesus deixou bem claro aqui
No versículo de número 24, e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O próprio Jesus disse isso, porque ele estava vivendo isso na pele. Jesus vivenciou a rejeição em Nazaré. Você acha que foi fácil para ele? Não foi, irmãos. As pessoas que conheciam a ele, conheciam a família, mas eles não conseguiam acreditar naquilo que estava acontecendo. Na verdade, eles não conseguiam crer que Jesus era o Messias. Vai ter gente que não vai acreditar na sua mudança. Vai ter gente que não vai acreditar que Deus tem coisa grande na sua vida. E não é por isso que você tem que parar, não. Jesus continuou o chamado, o ministério dele. Quem perdeu foram os nazarenos, irmãos. Quem perde é quem rejeita. Quem perde é quem não acredita que o Senhor pode mudar a vida do ser humano, pode transformar a história dele e pode fazer o que ele quiser, porque Deus é Deus, irmãos. Na verdade, as pessoas esquecem que Deus não precisa de opinião humana. Deus não pergunta se ele pode te escolher, se ele pode te chamar para algo, não. Ele te chama, ele te escolhe, ele não pede opinião alheia. Aí eu te pergunto, por que você está se importando com a opinião alheia? Por que você está se importando com o que as pessoas estão falando de você? Eles não te apoiam, minha irmã. Eles não te apoiam, meu irmão. Então por que você está se preocupando? Se não fosse Deus, você nem estaria aqui. Eles não te ajudam em nada. Quem não ajuda você em nada não pode opinar em nada na sua vida. Ai, irmão, mas é porque a opinião deles não tem que ter peso nenhum na sua história. Quem tem que saber quem é você é Deus. Você sabe quem lhe escolheu? Você sabe quem te chamou? Na verdade, você sabe quem morreu por você? Quem foi que deu o filho dele unigênito para que pudesse morrer por você? Foi Deus. Foi Jesus que morreu por você. O Espírito Santo habita em você. Então por que se preocupar com falatórios de quem não tem nada a ver com tua vida? Irmãs, estão rejeitando, irmã. Eu mudei, mas estão rejeitando a palavra que eu prego porque não acreditam na minha mudança. Irmã, não acreditam que Deus vai soprar meu ministério, que eu vou cantar para as nações. Irmã, não acreditam que eu vou ser um pastor, que eu vou ser uma missionária. É problema de quem não está acreditando, minha irmã e meu irmão. Você não pode se apegar a isso, não. Sempre vai haver rejeições. Jesus foi rejeitado em Nazaré. E a Bíblia deixa bem claro. A epígrafe do texto vai dizer assim, ó: Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado por quem, irmãos? Pelos seus. Não são os de longe que vão nos rejeitar. Muitas vezes os de longe vão nos abraçar. Mas os de perto vão nos rejeitar. Os de perto vão se levantar contra nós. Jesus deixou bem claro aqui que no tempo de Elias tinha muitas viúvas quando o céu se fechou 3 anos e meio. Mas a escolhida por Deus, olha só, quem escolheu foi Deus, não foi Elias, foi Deus. Quem foi escolhida foi a viúva de Sarepta. Uma mulher gentia, rabais de canto ramanchuribiandaraia. Porque o Senhor escolhe quem Ele quer. Ele muda a história de quem Ele quer, irmãos. O Senhor não pegou nenhuma viúva de Israel para sustentar a Elias, mas o Senhor pegou uma viúva estrangeira, a qual abraçou o projeto. Não importa quem você é. Não importa quem você já foi um dia, não importa de qual povo você é, o que importa é que o Senhor te escolheu. E se Ele te escolheu, isso basta. Isso basta, isso tem que bastar para você. Você não pode ficar se importando com a opinião dos outros. Você vai ver que Jesus também dizendo isso. Ele falando sobre Eliseu, que havia muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas o que foi curado foi quem? Naamã, Ciro, um gentio. Um homem que não servia ao nosso Deus, irmãos, mas Deus escolheu para receber aquela cura e está registrado na palavra do Senhor. Deus escolhe quem ninguém escolheria e é por isso que muitas vezes haverá rejeições. E é por isso que as pessoas não vão entender, porque elas tentam colocar Deus em uma caixinha. Elas tentam colocar Deus, irmãos, dentro de uma caixinha, dizendo assim: o senhor tem que ficar aqui. Daqui em diante o senhor não pode fazer. Só que Deus faz como Ele quer, irmãos. Deus dá autoridade, dá unção, dá graça, dá dom, dá conhecimento, dá o que Ele quiser a quem Ele quiser. E é isso que muitas vezes não consegue descer, sabe? Goela abaixo das pessoas. As pessoas não conseguem entender. As pessoas, na verdade, não conseguem engolir o que Deus tem. Só que os nazarenos, engolindo ou não, gostando ou não, achando certo ou não, acreditando ou não, olhando para Jesus como somente o filho de José, o carpinteiro ou não, Deus havia escolhido a ele. Ele era o filho de Deus. E ninguém poderia mudar isso.
Porque o Senhor ele continua sendo, mas eu digo naquela época. Ele estava ali presente como Filho de Deus, mesmo que muitos se rejeitassem. Mesmo que muitos não aceitassem. Quando você passa a servir ao Senhor, você tem que estar preparado. Porque muita gente não vai aceitar. Porque muita gente vai rejeitar. Porque muita gente vai dizer, eu não acredito que ela mudou. Eu não acredito que ele é de Deus. Você vai observar que a fúria foi tão grande que no versículo de número 28 vai nos dizer, todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. Eles ficaram irados com o que Jesus falou. E nós precisamos ser verdade, viu, irmãos? Aonde a gente estiver. A gente não pode querer agradar o ser humano. Os nazarenos ficaram irados com Jesus. Mas você está pensando que Jesus teve medo? Não teve, não. Eles até tramaram querendo matar Jesus. Mas não mataram porque não era o tempo, nem era o propósito naquele momento que Jesus morresse. Só acontece na sua vida o que Deus quiser, minha irmã. Por isso não tenha medo. Como o próprio Deus disse. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te protejo. Eu te guardo, eu te livro. Não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você está entendendo? Que você não precisa temer a nada nem a ninguém. Ai, irmã, não estão acreditando. Não estão, dando crédito. O Senhor está dizendo, continue. Jesus não parou a missão dele. Mas ele permaneceu. E hoje o Senhor te convida a permanecer. O Senhor diz para você, muitos vão te rejeitar. E tem pessoas aqui que estão entendendo perfeitamente que essa palavra está casando perfeitamente com o que você está vivendo. Porque as rejeições são muitas, até os olhares você percebe. Até as falas, tem algumas frases que são ditas que você sabe que é contigo. Mas o Senhor está dizendo para você, continue firme. Você sabe, irmãos, o que é que incomoda o inferno? É quando você continua firme. As pessoas não entendem quando elas querem te derrubar, mas você continua de pé. Jesus não parou a missão dele dizendo, será mesmo que os nazarenos estão certos? Será mesmo que eu fui escolhido para esta missão? Você não vai ver momento nenhum sombra de dúvidas no coração de Jesus. Você não pode ter sombra de dúvidas no que Deus falou com você. Se Deus falou, tá dito, tá falado, irmãos. Deus não já disse, pronto. Se ele mesmo determinou, quem invalidará? Não foi Deus que disse que você vai ser missionária? Não foi Deus que disse que você vai abrir aquela empresa? Não foi Deus que disse que você vai ser pastor? Não foi Deus que falou que você vai cantar para as nações, que você vai pregar para as nações? Então pronto, minha filha. Se preciso for, Deus lhe tira de Nazaré, mas o projeto dele não para. O propósito de Deus, irmãos, não pode parar. O propósito de Deus tem que prevalecer. Através dessa palavra, o Senhor te visita de maneira clara, irmãos. E ele diz para você, os meus projetos são maiores do que os seus. Os meus planos são melhores do que os seus. O que eu tenho determinado para a sua vida é muito melhor e é muito maior. Por isso você não pode parar por causa das pessoas que estão desacreditando. Você não pode parar porque tem gente que não está aceitando o que Deus tem na sua vida. Deus lhe escolheu e acabou. É esta convicção que você precisa ter. Tem pessoas aqui que precisam pedir a Deus ousadia no Espírito, para que você venha olhar com a cabeça erguida, dizendo, eu sei quem me escolheu, e não ficar cabisbaixo, e não ficar triste pelos cantos com as rejeições, e não ficar triste quando as pessoas não aceitarem o que Deus tem na sua vida. Quem não pode lhe rejeitar é Deus, declare comigo. Eu posso até ser rejeitado pelos homens. Quem não pode me rejeitar é Deus. Eu posso até ser rejeitado pelos homens. Quem não pode me rejeitar é Deus. Você poderia ficar triste, abatido, entristecido, cabisbaixo, se Deus viesse a lhe rejeitar. Se Deus, o próprio Deus, dissesse, você não é meu filho. Eu não quero conta com você, pode viver sua vida pra lá. Aí sim, você poderia viver triste. Mas se o ser humano, irmão, está lhe rejeitando, está acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O Filho de Deus foi rejeitado. E foi rejeitado por aqueles que conheciam ele de criança, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus estar ali no sábado na sinagoga, irmãos.
Os que estavam ali presentes conheciam Jesus desde criança. Mas isso não mudou o que eles pensavam. Você entende isso? O que Deus tem na sua vida muitas vezes não vai mudar o que algumas pessoas pensam ao teu respeito, porque elas pensam o que elas quiserem. Agora, o que elas pensam não pode mudar o que o Senhor tem ao seu respeito. O que elas acham, o achismo delas, não pode jamais mudar o que Deus escolheu para você. Deus escolheu para você o quê? Bênção, vida, abundância? Pois é, você vai viver. Irmã, mas não acreditam que Deus me escolheu. Mesmo que desacreditem, minha irmã. Entenda isso, coloque isso aqui, ó, aqui na sua mente, na tábua do seu coração. Mesmo que pessoas não aceitem, não gostem, mesmo que pessoas achem que Deus escolheu errado. Porque, irmãos, muita gente vai desacreditar do que Deus tem na nossa vida. Somos nós que não podemos desacreditar. Deus te trouxe aqui para falar com você de maneira clara. Você que não pode abrir mão do projeto. Você que não pode abrir mão do sonho. Você que não pode abrir mão do ministério. Você que não pode abrir mão daquilo que eu te chamei para fazer por causa dos outros. Por causa do descrédito, da descredibilidade. A descredibilidade dói. O descrédito dói, mas você não pode parar por isso. O Senhor está te amadurecendo. Você vai observar que Jesus continuou a missão dele. Versículo de número 29. Levantando-se, expulsaram-no da cidade. Jesus foi expulso da cidade. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Você vai observar que eles queriam lançar Jesus do cimo do monte para baixo. Eles expulsaram Jesus de Nazaré. Vai ter lugares que vão lhe expulsar. Vai ter lugares que não vai te caber mais e você não tem que se entristecer por isso. Quando isso acontecer, você vai lembrar dessa passagem. Jesus foi expulso de Nazaré. Aí você vai lembrar, quem saiu perdendo foi Jesus? Não foi, foi os nazarenos. Então pronto. Quem está lhe expulsando é quem sai perdendo, minha irmã. Continue firme naquilo que Deus lhe chamou. Porque a missão de Deus na sua vida é que não pode parar. Declare comigo, ninguém vai parar a missão que Deus tem na minha vida. Ninguém vai parar a missão que Deus tem na minha vida. Não importa onde você esteja, a missão está com você. Deus entregou a você. A missão de Jesus não estava designada somente para Nazaré. Se os nazarenos não aceitaram, havia muitas outras pessoas que aceitariam. Se tem gente te rejeitando, Deus vai levantar muitos que vão abraçar e vão crer que Ele é na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque de maneira clara o Senhor respondeu aos teus filhos que estavam angustiados. Tem pessoas que entraram aqui passando por tantas perseguições, pessoas que entraram aqui passando por tantos descréditos, que até mesmo eles estavam pensando em desistir, em parar, porque achavam, Senhor, que não adiantava eles continuarem firmes neste projeto, nessa promessa, neste sonho, sendo que as pessoas estão rejeitando a eles, mas o Senhor está dizendo que não pode te rejeitar sou eu, quem não pode te rejeitar é o teu Pai, por isso permaneça, por isso continue firme naquilo que o Senhor designou para a sua vida. Se preciso for, Deus tira você de Nazaré, mas o propósito dele se cumpre. Deus, obrigada por nos mostrar que o nosso valor não depende daquilo que o ser humano acha ao nosso respeito, que eles pensam, não, mas o nosso valor, Pai amado, é o que o Senhor já determinou, é o que o Senhor já falou, o que se cumpriu na vida do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, foi a tua palavra para a vida dele, e é a tua palavra que vai se cumprir, Pai, é os teus propósitos que acontecerão, e o teu nome será glorificado na vida dos teus filhos, como foi também na vida do teu filho amado Jesus Cristo, independente do povo de Nazaré aceitar ou não. Jesus tinha um chamado que foi feito, foi concluído com sucesso, e assim será na vida dos teus filhos, Pai, que eles lembrem que eles têm um chamado, e que este chamado acontecerá, independente, Pai, se pessoas acreditam ou não. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo.
Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, que o teu nome seja glorificado e que os teus filhos sejam a manifestação do teu poder na vida deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não importa quem está te rejeitando, o Senhor, Ele te escolheu. Você não pode se importar com aquilo que as pessoas pensam de você. Você tem que se importar com o que Deus sabe a teu respeito. Os nazarenos rejeitaram a Jesus. Nem por isso ele parou. A missão dele continuou. Não pare por causa das rejeições. Deus hoje confirma que Ele é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.